Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Cristina e hoje damos início à nossa primeira aula com foco em viagens. Let's go to Texas learn English. Se eu emendar o go com o to, eu vou ter go-to. Go-to. Muitas vezes o T em inglês, ele tem o som de r, aquele nosso R, r, não o nosso R de início de palavra, né? Mas o r, go-to. Goura. E aqui fica ra, como se fosse um A, né? Então, vamos lá. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Let's go to Texas learn English. Let's go to Texas learn English. Ok? Now your turn. Agora a vez de vocês. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. Let's go to Texas learn English. Ok? Your turn. Então vamos lá, vez de vocês. Ok? Então, outra dica é que as palavras em inglês, no contexto, normalmente eu não vou pronunciar a última letra. Ou ela vai ser pronunciada levemente, com exceção da letra S, X e R, que esses geralmente são mais pronunciados, tá? Alright, let's go on. Vamos lá, então. Eu coloquei aqui, let's go to school. Veja, aqui está escrito, let's go to Texas. Vamos ao Texas. Então, o que seria let's go to school? Para quem conhece, então, a palavra school, já sabe que é escola. Então, vamos à escola. Muito bem. Então, aqui essa palavra aqui, ó, let's, é quando eu quero falar vamos. Mas aqui eu tenho a palavrinha go. É o verbo ir. É o verbo ir. Muito bem. O verbo ir é to go. To go. Ir. Bom, mas eu não tenho to aqui na frente. Não, porque quando eu tenho let's, eu vou colocar qualquer verbo que eu queira depois, direto, o que a gente chama na forma básica, sem conjugar. Ok? Então, let's go e não let's to go. Ok? Sempre que eu vou a algum lugar. In English, go to. Tá? Então, aqui, ó, go to school, go to Texas. Agora eu vou falar, let's go to Texas, let's go to school. Vamos ver outros exemplos. Let's go to church. Vamos à igreja. Let's go to my place. My place, meu lugar. Bom, place quer dizer lugar. My é meu. My place, meu lugar. Eu não posso pensar palavra por palavra, porque senão eu não vou falar fluentemente. Aqui significa vamos para minha casa. Então, eu poderia falar let's go to my house, porque house é casa. Mas é muito comum eles falarem, em vez de let's go to my house, let's go to my place. Ok? Então, eles usam as duas formas, diria que my place é mais usado. Ok? Let's go to my place. Agora, aqui, o que mudou? Vocês perceberam que aqui foi colocado essa palavrinha aqui, ó, the. The, que significa o, a, os ou as. Então, let's go to the supermarket. O que significa? Vamos ao supermercado. Vamos à escola, vamos à igreja, vamos à minha casa, vamos ao supermercado. Let's go to the bank. Vamos ao banco. Let's go to the hospital. Vamos ao hospital. Então, quando eu vou falar vamos à escola, à igreja, à minha casa, eu vou colocar simplesmente o to. Se eu vou falar vamos ao supermercado, ao banco, ao hospital, eu vou colocar o the depois do to. Ok? E aí sempre tem as exceções, né? Let's go home. Vamos para casa. Então, qual que é a diferença de home e house? House é a casa em si, tá? O objeto casa. Home é o meu lar. Alright, so I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Let's go to school. Let's go to church. Let's go to my place. Let's go to the supermarket. Let's go to the bank. Let's go to the hospital. Let's go home. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Let's go to school. Let's go to church. Let's go to my place. Let's go to the supermarket.
Let's go to the bank. Let's go to the hospital. Let's go home. All right. The. Aqui eu tenho o TH. O TH é um som que não existe em português. Ele não é um som de S, de X, de V, de F. Não existe. O que você tem que fazer para aprender é simplesmente saber onde você vai colocar a tua língua na hora de pronunciar. E daí puxar o restante da palavra. Nesse caso, uma palavrinha curta, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha língua atrás dos dentes de cima. The. Let's go to the. Let's go to the supermarket. Let's go to the bank. Let's go to the hospital. Às vezes o the vai ter um outro som. Vai ter um som de the. Quando? Quando eu tiver palavras que vão seguir que comecem com vowel, que comecem com uma vogal, ok? Mas vamos deixar isso para mais adiante para não ficar muita informação. Vocês podem deixar comentários ou vocês vão perceber que nas próximas aulas a gente vai focar sempre naquilo que a gente está trabalhando, tá? Então, às vezes, eu posso falar algo que se torna um gancho aqui, tá? Então, vai ser comentado rapidamente. Por quê? Porque, eventualmente, vai aparecer aí nos diálogos e a gente vai, então, ver mais a fundo, trabalhar mais a fundo e treinar. Alright? Okay? So, let's go on. Class 1, getting ready to travel. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. Getting ready to travel. Getting ready to travel. Ok? Your turn. Vez de vocês. Muito bem. Então, aqui, ó. Getting é bem britânico, né? Então, lembrando que nós estamos aqui falando inglês americano e não podemos misturar. Ok? Então, getting não é comum o americano falar. Normalmente, o T para o americano vai ser um som de R. Então, getting ready to travel. Ok? Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem de novo. Getting ready to travel. Ok, the verb to get. Então, o verbo to get, obter, conseguir. Esse verbo é um verbo muito importante, porque vocês vão utilizar muito ele. Ele significa obter, conseguir, mas ele substitui muitos outros verbos. Tem muito disso em inglês, tá? O verbo to get, o verbo to have, o verbo to take, eles são verbos que têm um significado próprio, mas eles também substituem muito outros verbos, tá? E quando substitui, é muito comum de usá-los em vez do verbo que tem o sentido inicial. Eu coloquei aqui to get, se você reparar, eu tenho aqui, ó, obter, conseguir. Os verbos em português aqui terminaram com R, né? Quando terminam com R, eu falo que está no infinitivo. Esse é tempo verbal, infinitivo. In English, infinitive. Agora, o que aconteceu para eu fazer o infinitive in English? Bom, aqui eu tenho o verbo na forma que a gente diz básica, porque daí eu não estou conjugando, então get. Só que como eu tenho to na frente, então ele está conjugado, está no infinitivo. To get está no infinitivo. Esse ing aqui se refere a esse ando, tá? Quando eu falo ando, endo, indo, tá no gerúndio, então isso aqui representa o gerúndio. Isso é só para vocês terem uma noção agora. Tá? Então, preparando-se para viajar, ó, to travel. To travel é o verbo viajar, tá? Terminou com R, eu ponho to na frente. A palavrinha ready quer dizer pronto. Ready, pronto. Tá? Mas entenda que essa estrutura aqui significa preparando-se para viajar. Getting ready to travel. Alright, so let's go on. What do you need to travel to the US? What do you need to travel to the US? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. What do you need to travel to the US? Ok, now your turn. Agora a vez de vocês. Ok, então vamos ver o que a gente precisa. Number 1, you need a passport and a visa. You need a passport and a visa. Ok? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. You need a passport and a visa. Ok, your turn. Ok, a vez de vocês. Ok, number 2.
You also need luggage, money, and a credit card. You also need luggage, money, and a credit card. Okay, now your turn. I read and you repeat. Agora a vez de vocês. Eu leio e vocês repetem. You also need luggage, money, and a credit card. Okay, your turn. Vamos lá, vez de vocês. Alright. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu encontro aqui, ó, to travel, que é o verbo viajar, certo? Ó, terminou com R, eu ponho o to na frente. Isso é a regra geral, tá? Ah, aqui eu tenho outro verbo, tem o verbo need. O verbo to need significa precisar. Puxa, mas eu não tenho to aqui na frente. Sim, porque eu não estou falando precisar, porque eu não falo você precisar, eu falo você precisa. Então, quando eu estou conjugando esse verbo no presente simples, eu não vou colocar o to, cai fora o to. Eu vou colocar só o verbo need. Então, você precisa, ok? You need. Muito bem. Se vocês olharem aqui no início, eu tenho a palavrinha what, que significa o quê? Depois eu tenho essa palavrinha aqui, do, que parece não ter uma tradução aqui. E realmente não tem. Porque o do, ele é um verbo. O verbo to do. O verbo to do significa fazer. Mas, além dele significar fazer, ele é um verbo muito importante, porque ele, quando ele não é um verbo que a gente chama de main verb, o verbo principal, quando ele é principal, ele significa fazer. Agora, quando ele não é principal, ele também tem uma função, ele tem uma função de auxiliar. Quando é que ele vai ter essa função? Numa question, numa pergunta, como é o caso aqui, ou num negative, numa frase negativa. No presente simples, tá? Quando estamos falando de coisas de agora, no momento. Ele vai aparecer na frente do meu sujeito. Meu sujeito é you, que significa você ou vocês. Então, what do you need? What do you need? Você precisa. Veja, eu sei que aqui é precisa e não é precisou, porque o do está me dizendo, ó, não estou no passado, não estou no futuro, eu estou no presente. Então, eu sei que aqui é precisa. Ok? Então, ele está auxiliando esse verbo aqui, principal. Ok? Então, what do you need? O que você precisa. Se eu colocasse what do you study? Study é o verbo estudar. Tá? Quando eu quero falar estudar, eu vou falar to study, estudar. Mas quando eu pergunto o que você estuda, what do you study? Tá? Então, o que você estuda? Eu sei que eu estou perguntando no presente por causa do do. Ok? E terminamos a nossa frase aqui com um complemento. To the US. Então, sempre que eu viajo a algum lugar. Então, travel to. Sempre que eu vou a algum lugar. Então, também go to, como a gente viu anteriormente. Se eu falo travel to Brazil, veja que eu não coloco the. Se eu falo travel to Peru, não coloco the. Travel to Chile, não coloco the. Travel to Paris, não coloco the. Ok? Então, quando que vai o the? Vai na frente de US. The United States of America, porque assim é o nome do país, ok? So let's go on. I read and you repeat. Vamos lá então. Eu leio e vocês repetem. Vamos emendar aqui, ó. What are you? What are you? Veja que o D com o T, os dois valem um som igual de era. Então, eu vou fazer só uma vez esse som de era. Então, na aula de quarta-feira, vocês vão ver que nas aulas de pronunciation, todas essas dicas aqui são dadas e treinadas junto, ok? Então, aqui só para ter uma ideia, o T e o D, os dois podem ter esse somzinho de era. Então, duas vezes era, fica só uma vez só. What are you? What do you need? What do you need to travel to the US? What do you need to travel to the US? Okay? Now, your turn. Agora a vez de vocês. What do you need to travel to the US? Okay, number one. You need a passport and a visa. You need a passport and a visa. Okay, your turn. Vez de vocês. You need a passport and a visa. Ok, perceberam também, né?
Ó, need a passport and a visa. Ó, o T no final, veja, need a. Então, o D muitas vezes vira um ura, igual o T, né? Então, need a passport. Geralmente a última letra eu não pronuncio, ou como aqui no caso do D vira um ura. Aqui eu já tenho um R, então a passport and a. Tá? Esse D aqui nem vou pronunciar, ok? You need a passport and a visa. Okay, number 2. You also need luggage, money, and a credit card. You also need luggage, money, and a credit card. Veja que eu posso fazer pausas e esticar a palavra, mas nunca colocar uma sílaba forte no final das palavras. Então, eu não posso colocar o som forte nas últimas letras. Por exemplo, need, ou como love, não é love, need, ok? Eu não tenho som forte na última letra. E muitas vezes eu nem pronuncio, ok? Quando está no meio do contexto. Então, outra dica, geralmente se eu tenho uma vowel, né, uma vogal, e depois uma consonant, ou ao contrário, é fácil de emendar, ok? Então, aqui, ó, you all, you also, aqui tem duas vowels, né, não emenda muito, mas o som de vogal com vogal, ela já naturalmente se emenda, né? Então, ó, you also need luggage, ó, need luggage, eu quase não pronunciei esse D. You also need luggage, money and credit card. You also need luggage, money and a credit card. Ok? Então, treine várias vezes. Ok? Aqui, a palavrinha also significa também. Talvez você já tenha visto uma palavrinha, um som de to, com T-O-O. To. É o mesmo som do number two. Só que significa também e é usado no final da frase. Quando eu quero falar também no meio da frase, eu vou falar essa palavrinha aqui, ó, also. Ok? E eu ainda tenho a preposition to, né? Então, veja, eu tenho to. O to como preposition, muitas vezes ele vai mudar o som, né, no meio da frase. Tá? O to, number two, nunca vai mudar. E nem o to no final da frase, quando significa também. Nunca vai mudar. Ok? Let's go on. Luggage or baggage. Ok. Quais os tipos de luggage? Eu posso ter backpack, purse. Bom, purse não é exatamente a baggage, tá? Mas eu diria que é um tipo de bag. Então vamos ver antes aqui, ó. Suitcase. Bags. Aqui tem vários bags. Essa palavra bag eu posso usar, na verdade, para qualquer tipo de bolsa, tá? De luggage, tá? Inclusive, se eu falo plastic bag, é uma sacola, né? Sacola de mercado, ok? Então, bag é no geral. Purse, então, é mais específico aqui para esse tipo de bolsa mais feminina. Passport, é claro. Então, passaporte, a visa, um visto, porque eu não posso entrar in the United States without a visa, sem um visto, ok? A credit card. Bom, se você não tiver um credit card, você não tem como viajar, porque você vai depender muito do credit card. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Então, o que é um credit card? É um cartão de crédito, ok? Esse credit card, ele tem que ser um cartão de crédito internacional, é claro. Ok? And money, cash. Cell phone, smartphone. Bom, hoje em dia os cell phones já são chamados de smartphone, because smart, né? Porque smart significa esperto. Então, é um telefone esperto, inteligente. Ok? Então, what do I need so that my cell phone can work? Então, do que eu preciso para que meu celular possa funcionar? A SIM mobile card, Wi-Fi, cell phone cable,
outlet plug adapter, SIM mobile card, Wi-Fi, cell phone cable, outlet plug adapter. Okay, now I read and you repeat. SIM mobile card, Wi-Fi, cell phone cable, outlet plug adapter. Ok. What else? O que mais? A map. Ok. GPS. Google Map. Rent a car. Rent a car. Ok? Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Map. GPS. Google Map. Rent a car. Vamos começar aqui? Rent a car. O que aconteceu? Rent a car. Cai fora o som do T, né? Última letra. Então, rent a car. Rent a car. Eu posso falar rent a car? Oh, you need to rent a car. Sim, é comum. Principalmente quando eles se querem fazer entender, às vezes no telefone, né? Para não ficar dúvida. Mas naquela conversa corriqueira vai ser I need to rent a car. Ok? Eu preciso alugar um carro. I need to rent a car. Ok? Então aqui, veja, claro que esse tipo de map aqui não se usa mais, né? Na verdade, seria um map aqui de estradas, né? Mas só para ter uma noção, né? Lembrar que map significa mapa. Então, hoje em dia, a gente se orienta pelo GPS, o que o Google Maps fornece para gente de forma gratuita e fácil de usar, ok? Cell phone and a smartphone. Okay, today with a smartphone, you can take pictures, record videos, send messages, talk, use your bank account, use your international debit card. Okay, now I read and you listen. Agora eu leio e vocês escutam. Today with a smartphone, you can take pictures, record videos, send messages, talk, use your bank account, use your international debit card. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Today with a smartphone, you can take pictures, record videos, send messages, talk, use your bank account, use your international debit card. Ok. Can. Essa palavrinha aqui, então, significa o quê? Possibilidade ou habilidade. Como assim possibilidade ou habilidade? Então, veja aqui, ó. Today, with a smartphone, you can. Então, hoje com o smartphone, você pode, tá? O que você pode fazer? Todas essas coisas aqui, né? Take pictures, record videos, send message, talk, use your bank account, use your international debit card, ok? E habilidade? Habilidade é, por exemplo, I can play the piano. Tá? Então, eu tenho habilidade de tocar piano. Eu vou falar assim em português? Não, eu vou falar, eu sei tocar piano. I can play the piano. Bom, talvez você já conheça a palavra know-how. Know-how que significa conhecimento. Eu poderia falar, I know how to play the piano. I know how to play the piano. Sim, eu posso falar I know how to play the piano. Emendando, I know how to play the piano. I know how to play the piano. Eu sei tocar piano. Tanto faz, tá? Mas como o can é curtinho, é muito comum eles falarem, I can play the piano. E o can, né, ele é, como indica possibilidade. Então, eu, por exemplo, quero pedir uma permissão. Por exemplo, estou na sala de aula e quero ir ao banheiro. Então, vou perguntar para a professora, can I go to the restroom, please? Can I go to the restroom, please? Tá? Posso ir ao banheiro? Tá? Então, também é para um pedido, né? Tá? Ok, so let's go on. Sim. O not. Importantíssimo, né? O not, ele significa sempre algo negativo. Você está falando uma frase negativa, você vai usar essa palavrinha aqui, not. Não significa não.
Não, em inglês, é no. Tá? Not é para quando eu estou negando algo. Por exemplo, eu não vou. Não, eu não vou. Em português eu repito, né? Não, eu não vou. Tá? Em inglês não, eu vou falar no, I'm not going. No, I'm not going. Não, eu não vou. Cannot. Que eu também posso juntar mais ainda o can com not, ficando can't. Can't. Isso aqui é igual a isso aqui. Can't. Então, o que significa can't? Quer dizer que eu não posso, alguém não pode, algo não pode, ou alguém não tem habilidade. Por exemplo, I can't play the piano. Eu não sei tocar piano. So, you can't forget to take your. So, you can't forget to take your. Okay? Now, I read and you repeat. Agora eu leio de novo e vocês repetem. So, you can't forget to take your. Vejam aqui, ó. Como dá para perceber que inglês também é bastante nasal, né? E esse T eu quase não vou pronunciar. Então o som vai ficar quase que igual, como se fosse afirmativo. Veja, se eu falar so you can forget to take your. E agora no negative, so you can't forget. You can't forget. Tem uma diferença, mas às vezes o contexto é que vai te esclarecer melhor. Ok? So you can't forget to take your. Então, aqui que verbo que eu tenho? O verbo to forget. E o verbo to take. To forget, esquecer. To take, levar. Smartphone cable. Ok? Então você não pode esquecer de levar o quê? Your smartphone cable. What else? O que mais? Outlet plug adapter. Outlet plug adapter. Ok? Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Smartphone cable. Outlet plug adapter. Ok? Então, o cable é o cabo, tá? O outlet plug, o que é? Esse aqui é o plug, tá? Adapter, eles são adaptadores. E outlet é a tomada mesmo, a gente já vai ver melhor. Então, aqui só para lembrar, ó, tem o verbo to forget e eu tenho o verbo to take. Vamos ver. Então, você não pode esquecer de levar. Puxa vida, aqui tá esquecer, terminou com R. Eu tenho que pôr o to na frente. Por que não coloquei aqui? Porque quando eu tenho essas palavrinhas que a gente diz que são verbos que auxiliam, ou modal verbs, que são verbos modais, como, por exemplo, o can, o should, would, could, e vamos ver mais adiante. O verbo que segue vai ficar só o que a gente diz assim, ó, na forma básica, não vai ser conjugado. Então, não vai levar o to, mas eu vou falar esquecer. Então, você não pode esquecer. Então, você não pode esquecer levar. Eu não posso falar assim em português, então eu tenho que colocar o de em português, tá? Entre dois verbos aqui eu tenho o to, porque é a conjugação do take, ele não significa de. O de é porque em português precisa, tá? Então, como é que vai ficar? Então, você não pode esquecer de levar seu smartphone cable outlet plug adapter. Ok? Let's go on. Vamos seguindo. To use your smartphone, you need. To use your smartphone, you need. Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. To use your smartphone, you need. Ok? Então perceberam aqui esses dois L, you. Isso aqui vai indicar future, tá? Futuro. A gente já vai ver isso. Então, o que você vai precisar para usar o teu smartphone? O que a gente precisa? O que a gente need? Smartphone cable, como a gente falou antes. What else? O que mais? Wi-Fi. Porque senão eu não posso fazer tudo o que o smartphone me proporciona, né? Não vou poder me comunicar. Outlet plug adapter. É claro. O que acontece? As nossas tomadas são diferentes das tomadas nos Estados Unidos. E também diferentes da Europa. Então, o nosso plug aqui, tá? Cuidado que é plug, não plug, tá? É plug.
Tá? Eu vou falar plug, não plug. Veja, nem tem um E no final. Plug, ok? Não são compatíveis. Então, eu vou precisar desse adapter, desse adaptador, ok? Ele tem two types, tem dois tipos que a gente já vai ver. SIM mobile card. A SIM mobile card, ok? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Smartphone cable. Outlet plug adapter. Wi-Fi. SIM mobile card. I need a smartphone cable to charge the battery. Então, eu preciso de um smartphone cable, né? De um cable. I need a cable to charge the battery. Então, eu preciso de um cable, de um cabo, to charge. To charge é o verbo carregar. Carregar o quê? A bateria. Então, essa palavrinha the, vamos lembrar o que significa? O, a, os, as. Então, preciso de um cabo para carregar a bateria. Ok? So that you won't run out of battery. So that you won't run out of battery. Tá? Então, aqui está dizendo que eu preciso de um cabo, do cabo, né, do smartphone, para carregar a bateria do celular, né, para que eu não fique sem bateria. Então, veja, se eu for traduzir ao pé da letra isso aqui, não tem nada a ver, tá? Porque como que a gente fala? Por exemplo, nossa, tô ficando sem bateria. Eu tô ficando sem bateria, eu estou ficando sem bateria. Eu uso o verbo ficar. Aqui eu não tenho o verbo ficar, que é o verbo to stay. Não posso falar dessa forma. Então, quando está acabando a tua bateria, você vai falar run out. Aqui estou falando sobre o futuro. E a gente já vai falar sobre isso, ok? Mas vamos dar uma lida aqui agora. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. To charge the battery so that you won't run out of battery. To charge the battery so that you won't run out of battery. Ok? Aqui eu poderia até falar to charge the cell phone, to charge the smartphone. Ok? So that you won't run out of battery. Ficaria melhor, tá? To charge the cell phone so that you won't run out of battery. Okay? Now, I read and you repeat. To charge the battery so that you won't run out of battery. Quando eu tenho um W, eu vou fazer um biquinho assim, ó. Won't. So that. Veja que eu nem pronuncio o T, porque eu vou emendar já com o I. So that you won't, ó, bem nasal, não pronuncio o T. So that you won't run out, ó, run out of battery. So that you won't run out of battery. So that you won't run out of battery. Okay? Wi-Fi, free Wi-Fi. You can get free Wi-Fi at the hotels, restaurants, and some stores. Okay? Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. You can get free Wi-Fi at the hotels, restaurants, and some stores. All right. Importantíssimo, tá? Tem muita gente que pronuncia os R's em inglês igual em português, né? Em português, quando o R está no início, é forte, né? Restaurante, né? Mas em inglês nunca eu vou pronunciar assim, eu vou enrolar minha língua. Então vai ficar restaurants, ok? Agora veja, geralmente quando tem palavras que começam com a letra H, com a letra H, aí sim vai ter um som de R, como se fosse nosso R de início de palavra, aquele R forte, tá? Então, hotels. Em português, o H é mudo, né? Em inglês, às vezes ele é mudo, geralmente tem um som TR. Hotels. At the hotels, restaurants, and some stores. Cuidado para não falar and, some, tá? And some stores. Tira o E, tá? And some stores. Ok? Então, ó, o que significa aqui? Ó? You can get free Wi-Fi. Olha a palavrinha aqui, get, lembra? O verbo to get? O verbo obter? Então, ele significa várias coisas, né?
Então, aqui você pode o quê? Obter, tá? Free Wi-Fi, né? Wi-Fi grátis. At the hotels, restaurants and some stores. Nos hotéis, restaurantes e em alguns, some quer dizer algum ou algumas lojas, tá? Como que eu vou usar quando eu quero falar lugares, né? Em alguns hotéis, restaurantes. Então, estou me referindo a lugares, eu sempre vou falar a preposição at. Nos hotéis, at the hotels, at the restaurants, at the stores, ok? Seguindo, então, eu tenho aqui o SIM, Mobile Card. Só por curiosidade, então, o significado do SIM. Subscriber Identity Module, ok? Então, vamos seguindo. Eu tenho aqui o futuro. Lembra que eu falei que essa palavrinha aqui, ela vai indicar que está no futuro? Então, essa palavrinha aqui, nada mais é que will, quando eu junto com o meu sujeito, que aqui no caso, you, é você ou vocês. Então, quando eu junto, vai ficar só apóstrofo e dois L's. You'll need, you will need, você vai precisar. Eu posso falar you will need, sim, mas normalmente a ideia é sempre a gente falar mais rápido, então eu já junto. Oh, you need, okay? You need a smartphone cable, you need an outlet plug adapter, you need Wi-Fi, you need a SIM mobile card, ok? Ah, eu tenho negative, né, do futuro. Você não irá precisar, tá? Então, o negative, lembra que eu falei daquela palavrinha not, para formar o negativo? Olha aqui o not. Sempre depois da palavrinha que indica para mim o tempo verbal, ou que é aquele modal verb, tá? Ou a gente pode chamar de verbo auxiliar, tá? Esse aqui também é um verbo auxiliar, porque ele me indica o tempo verbal. Tá dizendo, ó, estou no futuro, tá? Então, quando eu somo will com o not, ele vira won't, tá? Então, esse won't nada mais é que o will not. You won't need, you will not need. Então, você não vai precisar, você não irá precisar. Ok? All right, let's go on. In the United States of America, power plugs and sockets, outlets of type A and type B are used. Power plugs and sockets, outlets of type A and type B are used. The standard voltage is 120 volts at a frequency of 60 hertz. Ok? Então, aqui é só para dar uma ideia para vocês que existem dois tipos de outlets, de tomadas, ok? Type A and Type B, ok? Que são usados. Então, aqui eu tenho a minha tomada, que eu chamo de socket, ou então outlet, tá? Out, porque sai, tá? Outlet, ou então socket, ok? E esse aqui são meus plugs, que vão entrar nos sockets, ou nos outlets, ok? Então, veja que são de dois tipos diferentes. Então, não temos esses aqui e precisamos levar o adapter, ok? Now I read and you repeat. Power plugs and sockets, outlets of type A and type B are used. Ok. Então, lembrando só a pronúncia aqui, plugs, plugs. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. The standard voltage is 120 watts at a frequency of 60 hertz. Okay, now your turn. Agora a vez de vocês. You need to rent a car. You need to rent a car. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. You need to rent a car. Não conseguiu emendar tanto. You need to rent a car. Faz you need to rent a car. Emenda aqui, pelo menos lá. Rent a car. Rent a car. You need to rent a car. Ok? Why? Por que vocês vão precisar alugar um carro? Because, porque in the United States, you cannot go anywhere without a car.
Então, nos Estados Unidos, você não consegue ir em lugar algum sem um carro. A não ser que você vá para New York. Aí sim, você nem deve rent a car. Você nem deve alugar um carro. Ok? Então, o que mais vai precisar? What else will you need? A GPS, ok? A Google Map, né? A Map, né? Então, mais uma vez aqui o mapa no geral, só para lembrar do vocabulário, né? Agora, por que vocês vão precisar? Bom, as highways são várias e elas têm 5 pistas. E aí, quando elas começam a se dividir para você sair para onde você quer, elas começam diminuem e partem em 3 e assim vai. Então você tem que ficar atento em qual pista você precisa ir passando para que você não perca a saída, porque se você perder a saída, você vai ter que dar uma volta. Com o GPS é tranquilo, sem GPS não tem como, ok? So you need the Google Map, ok? Look at the Dallas highways. Então, dá uma olhada nas highways de Dallas. Errou a entrada, segue e o Google vai te achar outra rota, ok? Segurança, né? Drive safe. And don't use the cell phone to text, ok? E não use o telefone para mandar mensagens, né? Ok? Alright, that's it for today. É isso aí por hoje. See you next Monday in Dallas. Vejo vocês segunda que vem em Dallas. Bye bye!